Olá a todos, sejam bem-vindos à apresentação do nosso trabalho, que tem por título Caderno Ecológico, do tratamento de água ao plantio de sementes. Apresentando um pouco da ficha técnica, meu nome é Lorena e junto comigo tem mais dois amigos meus, Daniele e Ítalo, e também a nossa orientadora, a professora Tainá. Somos todos do Instituto Federal da Paraíba, como será vistos. E vamos para as apresentações agora. Oi, meu nome é Ítalo e eu sou aluno do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Paraíba, campus Catolé do Rocha. Olá, eu me chamo Daniele e eu sou aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Catolé do Rocha. Olá novamente, meu nome é Lorena, como vocês já bem sabem, e eu também, assim como meus colegas, faço parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Catolé do Rocha. E eu vim aqui trazer o contexto, as ideias iniciais, um pouco do baking off do nosso trabalho. E, assim, tudo começou quando a gente percebeu que está aumentando a demanda por produtos sustentáveis, as ONGs estão aumentando, as pessoas estão procurando mais cuidar do meio ambiente, e isso é muito bom. Mas quando a gente chega aqui na nossa região, a gente vê problemas severos e que nos tocam. Como, por exemplo, a qualidade da água de rios e lagos, que poderia ser muito maior com um fator externo que auxiliasse, que a tratasse, que a deixasse mais limpa, por exemplo. O desperdício de papel aqui, só 3% do papel que chega até os postos de reciclagem são recicláveis. E também a perda de nossas árvores nativas aqui da região do sertão paraibano. E nós queremos ver de novo essas árvores se espalhando pela nossa terra. Então a gente pegou esses três problemas iniciais e formulou uma hipótese. Como nós podemos melhorar isso e auxiliar o meio ambiente? Nosso objetivo é justamente esse, de ajudar o meio ambiente. Então, aí que surgiu a ideia do caderno. E se existisse um caderno ecológico para uso cotidiano, que você escreve nele, e aí depois ele passa por um processo de reciclagem melhorado, e depois desse processo de reciclagem que é feito em sua produção, em que coloca-se na reciclagem do papel, pó de moringa oleifera, que tem as propriedades de tratar a água, e os dois juntos vão poder possibilitar aqui uma pessoa use o caderno, mas também purifique a água. E, além disso, para tratar no reflorestamento, a gente fez o quê? Na capa do próprio caderno, a gente colocou sementes de plantas nativas da nossa região. E aí a gente consegue aliar, botar em rota nossos três propósitos e ainda ajudar o meio ambiente com o nosso caderno ecológico. Então, é isso, é um caderno em que ele serve para os três propósitos falados e pode sim resolver os problemas que eu falei anteriormente. Oi, meu nome é Ítalo e eu irei dar continuidade explicando a metodologia do nosso trabalho. A primeira etapa metodológica do nosso trabalho consistiu na revisão da bibliografia já publicada, o qual, mesmo tendo comprovação científica do poder coagulante da moringa, não foi possível encontrar trabalhos acadêmicos que contemplam as mesmas diretrizes do nosso trabalho. Porém, alguns fragmentos que se assemelham às ideias propostas por nós. Entre eles, dando destaque ao livro Potável desenvolvido pela agência DDP, com parceria com a ONG Water is Life de Nova York. Também ocorreu a criação do modelo 3D do caderno, a fim de dar um melhor direcionamento sobre a criação do mesmo, tentando minimizar erros e gastos futuros. Já no que diz respeito à produção das folhas, os materiais utilizados foram semente de moringa, recipiente de plástico, água, peneira de cozinha, liquidificador, recipiente para observação dos resultados e uma tela de pintura com alguns furos. Esse trabalho foi baseado no artigo de Grigoletto, o qual fala sobre a reciclagem do papel, porém, com o acréscimo da moringa junto a essa reciclagem. A primeira parte da criação do papel
consiste no corte do papel picado e a trituração da semente de moringa ao ponto de transformá-la em pó. Após isso, a semente é passada sobre uma peneira para separar os grãos maiores dos grãos menores. Depois, ocorre a submersão do papel picado em um recipiente com água, deixando descansar por 24 horas, a fim de amolecer o papel e facilitar a terceira parte. A terceira parte consiste na mistura do papel úmido. Essa mistura, basicamente, é juntar aquele papel úmido antigo, colocar no liquidificador, acrescentando 200 ml de água nova e bater. Também é acrescentado, após isso, o pó da semente de moringa, no que leva aproximadamente 4 folhas de papel levam 2 colheres de sementes de moringa. A quarta parte do nosso projeto consiste na submersão da mistura anterior na água, a fim de facilitar a sua colocação no molde, para que assim ela possa ser distribuída de forma homogênea e horizontal, para que a folha seja de forma mais lisa e facilitando assim a sua utilização. É colocada para descansar durante 24 horas até estar completamente seca e a água ter escorrido todinho sobre os furos presentes na tela de pintura. Já no que diz respeito à análise do pH, foi utilizado o repolho roxo, a fim de obter uma solução indicadora de pH. O repolho, então, é colocado em um recipiente e cozido, obtendo assim o seu chá. Esse chá, por sua vez, tem o poder de medição do pH. Para a produção da capa, foi utilizado sementes inteiras de plantas nativas da região, a fim de que elas possam ser usadas no reflorestamento. A capa ela é constituída da mesma técnica já existente no mercado, que é o papel semente, o qual nada mais é do que o mesmo processo anterior da reciclagem do papel, com a adição de sementes inteiras sobre ele. Temos aqui 2 exemplos de plantas que podem ser usados na capa. Uma delas é a mimosa tuneiflora, ou mais conhecida como jurema preta, e a outra é a própolis juliflora, conhecida também como algaroba. Utilização do tule. O tule foi utilizado em nossos projetos a fim de facilitar a retirada dos resíduos sólidos que se estocavam na parte de baixo dos recipientes, pois percebemos que após a folha de papel purificar a água, ela descia e decantava até o fundo do recipiente. E para que assim seja tirado esse resíduo, foi utilizado o tule. Olá, novamente, eu me chamo Daniele, como vocês já sabem, e eu vou falar um pouco sobre alguns resultados de todo aquele processo apresentado pelo meu colega anteriormente. Bem, em relação ao papel, foi possível observar que ela apresentou uma boa consistência. E também, como é possível ver nessa imagem logo abaixo, esse papel ele também possibilitou a escrita com caneta esferográfica, tanto que foi possível desenhar e até escrever nesse papel. E além disso, também tem uma textura mais áspera, só que essa textura ela não influenciou no resultado final do papel, como é mostrado nessa segunda imagem. Mas como saber se esse papel ele estava cumprindo com os nossos objetivos iniciais? Para isso, nós realizamos alguns testes e foi possível observar com os resultados que o papel de moringa ele conseguiu acelerar o processo de coagulação e floculação. Nesse esquema, é possível ver que nós temos 2 objetos com água, tanto um em contato com o papel de moringa e outro que não está em contato com esse papel. E após um certo período de tempo, foi possível observar que a água que estava em contato com o papel de moringa, ela apresenta um aspecto muito mais claro do que a água que não estava em contato com esse papel. Por isso que foi possível concluir que ele conseguiu acelerar esse processo. Mas vale frisar que esses são apenas testes iniciais e que carecem de testes laboratoriais que não foram feitos por conta da pandemia. Então, com esse resultado, buscamos avaliar se esse papel ele conseguiu alterar o pH da água. E para isso, nós seguimos a definição de Gonçalves, que diz que as mudanças de cor do pH ficam vermelhas em meio ácido,
roxas quando estão neutras e com tons de verde quando estão básicas. Assim, foi possível observar que o pH ele permaneceu neutro, mas o que isso significa? Significa dizer que tanto a água que estava em contato com o papel de moringa e a água que não estava, elas apresentaram o mesmo pH, ou seja, o papel de moringa ele não conseguiu alterar o pH da água. Outro processo que foi possível concluir foi a finalização 3D do caderno, e esse passo ele foi muito importante para que futuramente, quando for realizado mais testes laboratoriais e essa eficácia esteja realmente comprovada, seja possível já ter um protótipo de como esse caderno vai ficar, evitando assim gastos desnecessários. E também para a apresentação, nós finalizamos um pequeno protótipo do caderno, como é possível ver nessas duas imagens, em que temos tanto a face externa do caderno, mostrando as folhas, o volume do caderno e como ele vai ficar em seu resultado final, e nessa segunda imagem, o interior desse caderno mostrando as folhas de moringa. Então, tendo em vista tudo que foi apresentado, nós esperamos que o caderno ecológico ele possa auxiliar em 3 esferas socioambientais: na reciclagem, com a reutilização do papel que seria descartado de maneira inadequada; na arborização, com a utilização da capa com a tecnologia de papel semente; e na purificação da água, com a utilização das folhas de moringa. E essas foram as principais referências que utilizamos no nosso trabalho. Obrigada pela atenção.